Das ruas de São Paulo, a gente segue agora para as ruas do Rio de Janeiro para falar com o Rodrigo Viga. Os supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes começam a ser julgados hoje pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República pode tornar réus os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, além do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. E o Viga tem mais informações sobre isso pra gente. Viga, bom dia, bem-vindo. Obrigado, Olivia. Bom dia para você, para o Colombo, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. E essa é a tendência, que os três, os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, se tornem réus nessa primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A denúncia foi feita pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, envolvendo esses três e outros personagens da trama que resultou na morte de Marielle e, consequentemente, do motorista dela, Anderson Gomes, no ano de 2018. Essa primeira turma é composta por vários ministros e, segundo as fontes da Jovem Pan, a tendência é que a denúncia da PGR seja acolhida. Se for acolhida, os três e os demais passam a ser réus pelo assassinato de Marielle e Anderson Gomes, acusados do duplo homicídio e também de organização criminosa. A defesa dos irmãos Brazão vem tentando, de certa forma, minar essa primeira turma, especialmente o ministro Flávio Dino, porque foi ministro da Justiça, foi uma espécie de protagonista na campanha presidencial do presidente Lula e sempre disse que o crime Marielle, a elucidação desse caso, era uma prioridade do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Os três estão presos, os irmãos Brazão, Chiquinho Brazão, banido do União Brasil, deputado federal. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Divisão de Homicídios da capital e também ex-chefe da Polícia do Estado do Rio de Janeiro, desde o mês de março desse ano, quando foram presos pela Polícia Federal e apontados como os artífices, né? Aqueles que fizeram a mentoria, arquitetaram o assassinato de Marielle Franco em março de 2018. Já que estamos falando de crimes, de assassinato, começamos a terça-feira, infelizmente, daquele jeito triste que a gente não gosta de dizer, mas é preciso noticiar. Agora há pouco, uma tentativa de assalto em uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, linha amarela, resultou na morte de pelo menos duas pessoas. Um idoso de 64 anos de idade e uma mulher de 27 anos de idade que estava em um ponto de ônibus aguardando um coletivo. Foi uma tentativa de assalto a uma motocicleta, uma terceira pessoa ficou ferida, um bandido também foi preso, os demais criminosos conseguiram escapar. Agitação completa na linha amarela, trânsito interditado, mas a notícia triste é que morreram um passageiro, um idoso de 64 anos de idade que estava no ônibus coletivo e uma mulher de 27 que estava num ponto de ônibus aguardando o ônibus, provavelmente para ir para o trabalho na manhã desta terça-feira. Mais detalhes ao longo da programação da Jovem Pan, Lívia. Combinado, então, Viga. Obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho e até já. Vamos para Brasília agora para ouvir o Zé Maria Trindade. Zé, segundo as apurações, então, do Rodrigo Viga, falando desse julgamento hoje da primeira turma do STF em relação ao caso Marielle, as apurações do Viga apontam para o acolhimento, sim, da denúncia contra os irmãos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil lá do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Quero saber o que dizem suas apurações a respeito das expectativas para esse julgamento e se deve haver algum movimento na Suprema Corte de talvez o ministro Flávio Dino, pelas razões que o Viga apontou, se colocar como indisponível para participar desse julgamento. O que é que você espera em relação a isso também? Pois é, um julgamento super importante. Veja bem que envolve um deputado federal em pleno exercício do mandato, né? O ex-diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro e um ex-conselheiro do Tribunal de Contas. São pessoas influentes e a comprovação ali explícita de que o crime organizado ganhou mesmo um lugar muito importante nas instituições, infiltrou. Então, a tendência aqui é mostrar isso claramente, julgar e condenar. Por exemplo, no Conselho de Ética anda o processo de cassação contra o deputado Brazão. A novidade é que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o depoimento dos presos e delatores nesse processo de cassação do Conselho de Ética. Eles, durante o depoimento, não podem mentir e nem mesmo omitir
estão sob juramento desta delação premiada. No Supremo Tribunal Federal, a tendência é esta de julgamento, é aceitar o pedido de processo contra eles, tornarão réus e é preciso mesmo investigar. É um crime grave contra 2 cidadãos, mas principalmente contra o Estado, diante do mandato de Marielle e diante da ação que ela desenvolvia e que acabou incomodando a milícia no Rio de Janeiro. Este processo é uma prova explícita de que o crime organizado já tem poder institucional.